Beleza, estamos gravando aqui. Tá, se você vai colocar para gravar ali do lado de onde você colocou para compartilhar a tela. É só clicar e pronto, vai automaticamente gravar. O meu apareceu em cima, apareceu gravar. Tá gravando já. Ah, então pronto. Tá pausar a gravação, tá gravando já. Deixa eu abrir aqui a tela. Então vamos lá, gente. Olha só. Esse é um conteúdo que ele confunde um pouquinho a cabeça da gente. Por quê? A gente acha que o uso da concordância verbal ele é simples, mas ele tem uns peguinhas. Hoje a gente vai ter duas aulas, então eu acredito que dê para a gente trabalhar a maioria das regras, né, em relação ao uso da concordância verbal. Primeiramente, a gente vai ter que entender que concordância verbal ele vai ser um elo de ligação aí entre verbo e sujeito, beleza? Então, de um modo geral, o verbo ele vai estar lá em função do sujeito, quer dizer que o sujeito vai mandar no verbo, beleza? Então, como assim, professor? O sujeito manda no verbo na concordância verbal. A gente vai ter aí a singularidade, que a gente vai trabalhar aí com o sujeito simples, tá? E a gente vai ter aí uma pluralidade, que no caso aí vai ser um sujeito composto, beleza? Então a gente vai trabalhar com essas duas vertentes. Como que fica a concordância verbal? Como é que fica o verbo quando o sujeito for simples? Como fica a concordância verbal? Como fica o verbo quando o sujeito for composto, certo? Então, sujeito composto, quando tiver dois sujeitos, o verbo também vai ficar no plural. Sujeito simples, quando tiver só um sujeito, o verbo vai ficar no singular. Nem sempre. É por isso que a gente, né, eu falo para vocês que sempre tem ali um peguinho ou outro, e são essas as particularidades que a gente tem que aprender, tá bom? Então, por exemplo, vai ter alguns casos no que o sujeito composto, o verbo pode ficar no singular. A gente sente aquela necessidade de colocar no plural, porque a gente encontra ali dois sujeitos dentro da oração, mas a gente tem que deixar ele no singular. Ou pode colocar das duas maneiras. A gente pode colocar tanto no singular como no plural, que a ascendência estaria correta. Entendeu? Então é isso que a gente vai ter que aprender. Ah, pode cair numa avaliação? Vai cair na avaliação. Concordância verbal, ela cai com frequência. É um dos conteúdos gramaticais que frequentemente cai em avaliações externas aí, tá bom? Então, quem for fazer, por exemplo, o PAS, tem uma grande probabilidade de cair a concordância verbal. Outro é que serve muito aí para poder, por exemplo, desenvolver um conteúdo voltado à produção de texto. Saber ali, analisar exatamente ali a questão de concordância. Eu vou falar para vocês, tá? Naquelas atividades que vocês fizeram ali no nosso primeiro trimestre de produção de texto, que vocês produziram a introdução, o desenvolvimento, depois fizeram ali a conclusão, depois fizeram uma produção completa. Muitos erros de concordância, galera. Muitos erros. A gente pensa assim, mas não tem como tem. Muitos erros de concordância, tá? Então, presta atenção nisso aqui. Então, vamos lá. Então, concordância verbal, aquilo que eu já tinha falado um pouquinho antes, né? No início da aula. Concordância é igualdade de número e pessoa, lógico, tem que concordar em número, grau, gênero, em tudo, né? De um modo geral, entre o verbo e o sujeito. Então, o verbo ele está ali em função do sujeito, tá? Isso aqui a gente já cheguei a citar para vocês. Então, vamos lá. O primeiro aqui, concordância com o sujeito simples, né? Gente, concordância com o sujeito simples, ele não tem muito segredo, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar só uma telinha. É porque vocês estão ficando na frente aqui na telinha. Tá dando para ver o PowerPoint completo? Tá, não tá? É. Sim. Beleza. É porque estava aparecendo a barrinha aqui lateral e estava na frente do conteúdo. Então, concordância com sujeito simples. Não tem nenhum segredo. Não tem nenhum segredo muito simples. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aí, beleza. Olha só. Então, de um modo geral, é isso aqui, ó. O verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, mesmo que este venha deslocado. Deixa eu grifar essa palavrinha aqui, ó. Deslocado. O que é que isso quer dizer? Que ele vai concordar com o sujeito em número e pessoa, mesmo que este venha deslocado. Isso quer dizer que o sujeito, galera, ele pode aparecer aí no início da oração, no meio da oração, no final da oração, ele pode aparecer em qualquer lugar. Independentemente de onde venha aparecer o sujeito dentro da oração, o verbo sempre vai concordar com ele. Então,
a concordância com sujeito simples, o nome já diz, é muito simples, tá? Mas muito simples mesmo, não tem dificuldade nenhuma da gente entender isso aqui, olha só. Primeiro exemplo aqui, ó. Nós fomos estudar na casa de Maria. Então, nós temos aqui, ó. Nós fomos estudar na casa de Maria. Se eu perguntar para vocês, onde é que está aí o meu sujeito? Meu sujeito. Meu sujeito, se eu encontrei o verbo que é fomos, né? Automaticamente você já percebe que você está incluído dentro dessa oração. Se você está incluído, a primeira pessoa do plural, né? Nós. Então, o nós vai ser meu sujeito aqui, ó. Nós é sujeito. E fomos, automaticamente, a gente sabe que aqui é o nosso verbo. Beleza? Verbo ir, aí. O sujeito apareceu no início, logo em seguida a gente viu o verbo, certo? Aí eu fiz uma inversão. Só uma inversão aqui simples para vocês verem que, independentemente de onde aparece o meu sujeito, né, o verbo sempre vai concordar. Fomos nós que ajudamos o rapaz. Tá vendo aqui? Mas o verbo veio primeiro, professor. O sujeito veio logo em seguida, né? E ali nós temos ainda também ajudar, ajudamos. Ajudamos está ligado a quem? Ao rapaz? Não, ajudamos ele está ligado novamente ao nós. Então esse rapaz aí, ele segue isolado, tá? Então, o fomos aqui acaba concordando ainda, o verbo acaba concordando ainda com o sujeito nós, independente de onde apareça o sujeito. E mais um exemplo aqui, que eu botei bem mais distante, né, um do outro. Vocês têm que ter essa percepção, essa análise em relação à sentença. Às vezes olha ali para a oração como um todo e fala assim, professor, nessa oração não tem sujeito. Mas eu encontrei um sujeito, mas encontrei o verbo bem distante desse sujeito, né? Então, vai ter um sujeito e tem que ter um verbo. A gente está falando de concordância, tá? E se a gente está falando de concordância, os dois com certeza vão estar lá. Beleza? Principalmente falando de concordância verbal, ok? Então, o exemplo. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Primeiramente, você vai ter que encontrar o que aí? O meu sujeito, né? O sujeito da oração. O sujeito da oração é o quê? A boiada. Aí a boiada está lá no final. Então, aonde que vai estar aqui o meu verbo? Quem que sumia? Né? A boiada? A boiada sumiu, né, no caso. Agora, os tempos verbais das duas estão exatamente o mesmo? A boiada e sumia estão exatamente no mesmo tempo. A boiada representa uma coletividade, né? Coletividade de bois. Porém, é uma estrutura que está no singular, não é? Se ela está no singular, o sumia também vai estar no singular. Então, assim, é concordância, galera. O nome já diz tudo, né? O nome já diz tudo. Concordância verbal. É aqui o meu sujeito concordando com o meu verbo. Beleza? Em que? Em número e pessoa. Então, se é a primeira pessoa, se é segunda, terceira, terceira, se é singular, se é plural. Então, tem que concordar. Encontra lá o teu sujeito que você vai ver se o verbo está concordando. Ele está concordando na pluralidade? Ele está concordando. Ele tem que estar concordando em número, em pessoa, ele está concordando em gênero? Tá, ele está concordando. Então, tem que haver esse elo aí, tá? Então, é o elo. É o meu sujeito mandando no verbo. De um modo geral, seria isso, tá bom? Então, para finalizar essa primeira parte, ou seja, não importa a ordem onde o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Ele vai concordar sempre. Isso é o sujeito simples. Tá bom? Então, onde ele aparecer, onde o sujeito aparecer, o verbo sempre vai concordar com ele. Dúvidas aqui? Tá tranquilo? Não. Tá. Sim? Então, vamos lá. Agora, concordância com o sujeito composto. Concordância com o sujeito composto. Galera, o sujeito composto ele vai ter algumas especificações, digamos assim, tá? Mas existe uma regra geral. Tem uma regra geral onde vai ali abranger praticamente todo o conteúdo do sujeito composto, mas tem umas particularidades, tá? E essas particularidades vocês vão ter que prestar muita atenção, tá bom? Então, a regra geral, como é que o sujeito composto ele funciona quase como um todo? É fácil, olha só. Sujeito composto antes do verbo, sujeito antes do verbo. Tá vendo aqui que tem no sujeito simples ele pode aparecer em qualquer parte dentro da oração que vai estar concordando. Aqui não. Aqui eu coloquei bem
nitidamente claro para vocês. O sujeito composto antes do verbo. Então, sempre o verbo no plural. Sempre o verbo no plural. Aí aquilo que eu falei lá no nosso primeiro slide. Ah, mas existe alguma chance do sujeito composto deixar ou permitir que o verbo fique no singular? Existe sim. Por isso que eu estou deixando claro aqui, ó. Sujeito composto antes do verbo, né? Então, sempre o verbo no plural. Então, você identificou que o sujeito está antes desse verbo. Isso quer dizer que o verbo vai estar no plural sempre. Tá bom? Se aparecer nessa ordem, o verbo vai estar concordando com ele no plural sempre. Então, exemplo aqui. João e Carlos, está claro, né? Que é o nosso sujeito. Vou só uma janelinha aqui. João e Carlos. Espera aí, galera. Está aparecendo umas janelinhas aqui, eu estou fechando. Aí. João e Carlos deslizaram na pista. Se eu estou falando que João e Carlos, né? Então, meu sujeito é composto. Esse sujeito composto ele apareceu antes, né, do meu verbo. Então, quer dizer que o meu verbo também vai estar no plural. Fácil demais. Veio antes, verbo no plural. Continuando aqui. Vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui nos casos especiais, certo? Casos especiais. Então, nós temos aqui concordância com sujeito composto. Então, os casos especiais eles vão funcionar da seguinte maneira. Eu coloquei 2 aqui para vocês. Então, o verbo ele pode ficar no singular em 2 casos. Então, mesmo o sujeito sendo composto, mesmo tendo mais de um sujeito dentro da oração, o verbo ele pode sim ficar no singular. Primeiro deles, quando os núcleos forem sinônimos. O que é sinônimo? A gente sabe o que é sinônimo, né? Palavras ali com significação, significados iguais, né? Então, palavras escritas com nomenclaturas diferentes, porém com o mesmo significado, dá-se o nome de sinônimos, né? E, segundo caso, formam uma enumeração gradativa. O que seria algo gradativo? Né? O que é algo gradativo para vocês? Que segue uma sequência, uma ideia lógica. Né? Então, por exemplo, se eu falar assim, 3, 1, 2, isso é uma ideia lógica? Não, não é. Né? Então, se eu falar assim, 1, 2, 3, é uma ideia lógica? É. Se eu falo 3, 2, 1, é uma ideia lógica? É. Então, a ideia lógica é que segue uma sequência gradativa, para mais ou para menos. É uma estrutura organizacional, uma ideologia lógica, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos, colocar o exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem melhor. Mas, primeiro caso, quando aparecer essa relação de sinônimo entre os sujeitos, e segundo caso, quando aparecer uma enumeração gradativa. Isso no sujeito composto. Quer dizer que quando aparecer esses dois, o meu verbo pode ficar no singular. Vamos lá, então. A primeira aqui, relação de sinônimo, né? Então, sinônimo. Então, para quem não sabe, para quem não lembra aí, sinônimo é palavra que tem significado igual ou semelhante, tá? Então, sinônimo seria basicamente isso. Vamos aqui a um exemplo. A paz e a tranquilidade envolveram-no. Então, perceba que aqui eu coloquei para vocês, a gente está falando de um sujeito composto, e esse sujeito composto, ele apareceu antes do meu verbo. Aí você não fala assim, ah, beleza, apareceu antes do verbo. Se apareceu antes do verbo, a pessoa falou que o verbo tem que ficar obrigatoriamente no plural, né? Então, ele pode ficar lá no plural. Está certo, ele vai ficar no plural, porque a regrinha aqui a regra é clara, né? Apareceu antes, é a regra geral, ele vai ficar no plural. Mas nós temos uma relação de sinônimos aqui, olha só. Nós temos paz e tranquilidade. Então, a paz e a tranquilidade é uma relação de sinônimos. Se existe uma relação de sinônimo, eu posso colocar o meu verbo tanto no plural, envolveram-no, como eu posso colocar também o meu verbo no singular. Olha só, a paz e a tranquilidade envolveu-o. Isso quer dizer que eu posso usar as duas formas, professor? Você pode usar as duas formas. Tanto a forma no plural como a forma no singular. Independentemente se o verbo, se o sujeito ele veio antes, né, que é aquela regrinha geral, que eu falei para vocês que vai ser obrigatório colocar no plural, se ele vir antes, mas mesmo assim, se tiver a relação de sinônimo, ele pode ser colocado tanto no plural como no
singular. Tranquilo aqui, né? Entenderam essa partezinha? De boa? Aham, sim. Então, vamos lá. Agora, uma relação de ideia gradativa. Como eu falei para vocês, né? Ideias gradativas, eu já deixei aqui para vocês no PowerPoint, bem explicadinho, ó. Sequência de ideias. É uma sequência lógica de ideias, tá bom? Pode ser para mais, como também pode ser para menos. Então, o exemplo está assim, ó. A angústia, a inquietação e o desespero. Tá vendo que segue uma ordem gradativa em relação aqui à forma como esse sujeito se apresenta? Né? Angustiado, inquieto, desesperado. Tá vendo aqui? Agora você coloca aqui a angústia, a inquietação e a felicidade. Né? Tem alguma coisa a ver a felicidade com a angústia e a inquietação? Lógico que não. Então, para ser uma forma gradativa, deixa aqui. Para ser uma forma gradativa, né, tem que seguir uma ideia lógica, beleza? Então, a angústia, a inquietação, o desespero o dominaram. Tá vendo aí? Ah, então tá no plural, porque eu tenho o verbo ali, mas antes do meu verbo tá vindo o meu sujeito, angústia, inquietação e desespero. Sim, é mais de um sujeito, então o verbo automaticamente tem que ficar no plural, certo? Certo, então tá certinho aqui. Verbo no plural, quem vem antes, né? Então, já deixou tudo certinho aqui, igual aquela regrinha geral que eu expliquei para vocês. Porém, existe a regrinha de exceção também, igual lá a que eu acabei de explicar. A angústia, a inquietação e o desespero o dominou. Eu posso colocar tanto no singular o meu verbo, como eu posso colocar ele também no plural. Então, eu posso colocar um como o outro, que a sentença vai estar correta. E aí fica esquisito, né? A gente tem aquela obrigação de, quando identifica ali mais de um sujeito dentro da oração, a gente já tem aquela obrigação de querer colocar o verbo no plural também. E aí pode aparecer essas sentenças, né? Com verbos no singular e sujeito no plural. E a gente fica com vontade de colocar o plural ali. Porém, aqui não tem como a gente errar, porque pode colocar tanto um quanto o outro. O que a gente tem que saber aqui é o seguinte: se pedir para fizer alguma pergunta, né, dentro da sentença, dentro do estudo da concordância verbal e falar assim, se a sentença está certa ou se ela está errada, aí você vai olhar e falar assim, dominou. Dominou vai estar no singular. E aqui eu tenho 3 sujeitos, é plural, está errado. Você vai lá e erra. Né? Então, a gente tem que saber, beleza? A gente tem que conhecer aí a relação de sinônimo e as relações com ideias gradativas, beleza? Que é a sequência de ideias aí. Tranquilo essa aqui, né? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. De boa. Aí. Sujeito composto depois do verbo. Então, tudo que a gente estava vendo agora há pouco era o quê? Sujeito composto antes do verbo, né? Então, agora a gente vai falar sobre o sujeito composto depois do verbo, certinho? Então, vamos lá, olha só. Observação. Quando esse sujeito composto estiver depois do verbo, esse mesmo verbo poderá concordar com o sujeito mais próximo ou generalizar o plural. Então, o sujeito, galera, ele vai sempre concordar, ou seja, a relação que vai acontecer aqui entre sujeito e verbo vai ser simples. Você vai encontrar o sujeito mais próximo do verbo. Isso quando vier o quê? Quando o sujeito vier depois do verbo. Então, você vai identificar primeiramente o verbo vai vir sempre no início da oração, ou antes do sujeito, e depois dele é que vai vir aí o nosso sujeito, tá bom? Então, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte, quando acontecer isso, sujeito depois de verbo, ele vai concordar com o sujeito mais próximo. Ou você vai generalizar o todo também. Como assim, professor? Olha só um exemplo aqui. Ó. Esse primeiro exemplo, quando você lê ele logo de cara, a sensação que dá é de que ele está errado também. Mas ele não está errado, mas parece que está errado. Olha só. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então você fala assim, foi. Como é que foi ao parque? Se aqui eu também tenho 3 sujeitos dentro da minha oração. Mas quem é o sujeito que está mais próximo do verbo? O filho, não é? Se o filho está mais próximo ao verbo, quando acontecer esse caso aqui de sujeito composto depois do verbo, certo?
Então, o sujeito mais próximo é quem vai concordar com o verbo. Então, o filho foi ao parque, né, de diversão. A mãe e o pai eu já não sei, mas eu tenho uma certeza de que o filho foi. Tá bom? Tem uma galera entrando aqui. Então, eu tenho certeza de que o filho foi. A mãe e o pai eu já não sei te falar, tá? Então, olha só. Foi ao parque de diversão, o filho. Aí tem ali a vírgulazinha, a mãe e o pai. Então, aqui, o foi, ele está concordando com quem? Com o filho. Beleza? Que é o quê? O sujeito mais próximo do verbo. Tá vendo aqui? O sujeito mais próximo do verbo é que vai moldar, modificar esse verbo. Se é apenas o filho, aí vai colocar ele no singular. Tá bom? Agora eu falei para vocês aqui que você pode concordar. Aqui tá Maia, tá? Mas aqui é mais. Tá bom? Mais. Aqui eu falei para vocês que você pode concordar com o sujeito mais próximo ou generalizar o plural. Então, como é que eu posso generalizar o plural? Eu posso colocar também ele no plural. Foram, tá bom? Foram. Porque aqui eu usei dois casos, olha só. Foram ao parque de diversão. Os filhos. Nesse caso aqui, é obrigatório colocar o foram, porque o sujeito mais próximo está no plural, então o verbo tem que ficar no plural. E como eu posso também generalizar, como eu tenho a mãe e o pai, eu posso também colocar foram. Tá vendo? Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Eu posso colocar aqui tanto foi, que aí eu estou falando que só o filho foi, como eu posso colocar aqui também foram, porque aí eu estou generalizando o plural, onde eu estou falando que todos foram, tá? Estou falando que todos eles foram. Agora, se aqui, o primeiro, no caso, o sujeito mais próximo, ele já tiver no plural, aí obrigatoriamente tem que ficar no plural, porque o sujeito mais próximo está no plural, foram. Aqui eu só coloquei no singular porque ele tá no singular. E como eu tenho a parte de generalizar também, né, que é a mãe e o pai, então obrigatoriamente aqui a gente tem que colocar foram. Beleza? Então lembrem-se disso. Sujeito composto depois do verbo, tá? Esse sujeito, o mais próximo, ele vai moldar esse verbo, como eu posso também generalizar e aí colocar ele também no plural, tá bom? Agora, se o primeiro sujeito ele estiver no plural, obrigatoriamente o verbo também ficará no plural, beleza? Dúvidas? Posso continuar? Pode. Posso? Então, para finalizar aqui, observação. Verbo na terceira pessoa do singular ou plural concorda com o sujeito mais próximo. Isso aqui a gente já falou, né? Então, continuando aqui. Esse daqui, galera, é a concordância com pessoas verbais ou pessoas gramaticais. O que é que são pessoas verbais ou gramaticais? É basicamente a mesma coisa, tá? Quando a gente fala pessoas verbais ou pessoas gramaticais, é a mesma coisa, só usei nomenclaturas diferentes. Pessoas verbais ou pessoas gramaticais é o famoso tempo verbal lá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É isso, tá? Então, existe aí a relação também dentro da concordância, que a gente vai trabalhar só com essas pessoas gramaticais, tá bom? E a gente vai analisar aqui uma por uma como é que isso vai acontecer no singular e também no plural, tá bom? Então aqui eu coloquei aqui o exemplo, ó. Eu, tu, ele, certo? E aí com esse eu, tu, ele, eu coloquei aqui o nosso primeiro exemplo. Eu coloquei assim, ó. Eu, tu e seu amigo, ele, né? Percebam que eu estou inserida dentro dessa oração também. Eu. E está no plural, tá vendo? Porque eu tenho mais de um sujeito, tu e seu amigo, beleza? Tá vendo aqui? Mas só de eu estar inserido dentro dessa oração, automaticamente, né, a pessoa verbal que eu vou conjugar, que eu vou colocar aqui, vai ser o nosso. Não tem como eu colocar outra. Se eu estou inserido e está no plural, a pessoa verbal que vai ser trabalhada aqui vai ser o nosso. Então, só vamos complementar aqui, ó. Eu, tu e seu amigo, ou nós, que é a primeira pessoa do plural, né? Vamos ao cinema. Beleza? Então vamos lá, olha só. Só um minutinho porque minha neném acordou. Então olha só. Eu, tu e seu amigo, né?
plural, eu estou inserido, nós vamos ao cinema. Então, nós temos aqui um verbo em primeira pessoa, né, do plural, e automaticamente a pessoa verbal também na primeira pessoa. Beleza, tranquilo, fácil demais. Agora, se eu tenho segunda com terceira pessoa, presta bem atenção, eu tenho a segunda pessoa, eu não tenho a primeira, eu não estou inserido. Eu tenho a segunda e a terceira pessoa. Né? Nesse caso, o verbo vai concordar com a segunda pessoa. Gente, isso aqui é um erro clássico. No dia a dia, na hora que a gente está conversando com os amigos e tal, é muito simples a gente cometer esse erro aqui, tá? Mas na escrita, na norma culta, a gente não pode cometer esse erro, beleza? Não dá, não tem como a gente cometer esse erro aqui na parte escrita. Então, como é que a gente fala assim, por exemplo, quando eu falo tu e seu amigo? Tu e seu amigo. No dia a dia eu já escutei muitos os alunos falando, né? Não fala tu, mas já coloca numa segunda pessoa. Mas aqui eu coloquei para ficar bem explícito mesmo. Então, tu e seu amigo vão ao cinema. Isso eu escuto muito. Vão ao cinema, certo? Mas o vão é eles. O vão é apenas utilizado para a terceira pessoa do plural. Então, eles vão. Beleza? Eles vão. Agora, se eu falo tu e seu amigo, eu disse que a segunda pessoa ela vai prevalecer em relação à terceira, tá? Então, o verbo vai concordar com a segunda. Então, tu e seu amigo vais ao cinema, tá bom? Tu e seu amigo vais ao cinema, que é o quê? Se vais é a segunda pessoa do plural. Tu, vós. Beleza? Então, nós, vós, eles. Ok? Então, apareceu a segunda pessoa, ele vai concordar com a segunda pessoa. Mas é esquisito falar vais. Não é a questão de ser esquisito ou não. A questão é escrever de forma correta. Beleza? Então, caso apareça a segunda com terceira pessoa, quem vai prevalecer aí vai ser a segunda pessoa. E se a primeira pessoa aparecer, professor? Aí eu estou inserida, aí já é nossa. Tá bom? E por último aqui, seus amigos vão ao cinema. Seus amigos vão ao cinema. Tá vendo aqui, ó? Eles vão ao cinema. Agora, o vão pode ser colocado, porque é a terceira pessoa do plural. Eles vão ao cinema. Então, primeira nós, segunda voz prevalece sobre a terceira, e a terceira pessoa sozinha, no caso eles, né? Fácil da gente identificar. Vão. Então, vamos, vais e vão. Ok? Tranquilo aqui? Alguma dúvida? De boa? Nenhum. Tá de boa. Tranquilo. Né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu ver até a hora, Jesus. Uma hora tá no prazo ainda. Então, agora a gente vai finalizar essa primeira parte aqui falando sobre a ideia de exclusão e uma ideia de inclusão, tá? Um ou outro. É muito fácil da gente conseguir identificar. Eu deixei aqui bem claro, dentro do enunciado, para que vocês entendam, mas eu vou explicar detalhadamente também. A gente vai trabalhar aqui com o ou, tá? Ou. Esse ou, ele pode vir tanto para incluir alguma coisa, como ele pode, então, excluir, tá? Dentro da oração. Ele vai passar uma ideia de inclusão ou com ideia de exclusão, tá bom? Então, quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, tá? O verbo ficará no singular, né? Se houver a ideia de exclusão. Então, presta bem atenção aqui, ó. Singular, exclusão. Então, verbo no singular vai dar uma ideia de exclusão, tá bom? Então, se houver a ideia de inclusão, o verbo já vai passar para o plural. Então, lembre-se que exclusão, excluir, tirar, vai ser o quê? O verbo com ideia de singular, tá vendo? O verbo vai ficar no singular. Inclusão, incluir, unir, verbo no plural, tá bom? Por que você está falando isso aí como se fosse criança? Porque é a mesma coisa quando eu estou falando denotação e conotação. Eu sei como é que é a estrutura denotativa e conotativa. Quando eu chego na hora lá, vocês misturam os dois. Né? Então, presta atenção aqui, que é facinho também. Exemplo. Pedro ou Antônio será o presidente. Pedro ou Antônio será o presidente. Por que eu botei o verbo no singular? Será.
que ele está no singular? Simplesmente porque está dando uma ideia de exclusão, não é? Não é isso? Pedro ou Antônio, um ou outro, será o presidente. Então, se o verbo está no singular, é porque está excluindo ou Antônio ou Pedro, né, para a presidência do clube. Um ou outro será o presidente do clube, tá? Então, nesse caso aqui, singular. Agora, no outro caso, mamão ou laranja, né, fazem bem à saúde. Mamão ou laranja fazem bem à saúde. Quem faz bem à saúde? O mamão e a laranja, certo? Os dois fazem bem à saúde. Se os dois fazem bem à saúde, é uma ideia de quê? Inclusão. Tá vendo aí? Uma ideia de inclusão. Não é um ou outro que faz bem à saúde, os dois fazem bem à saúde. Então, verbo no plural. Beleza? Então, ou para excluir, singular, ou para incluir, plural. Beleza? Então, são alguns casos aí, algumas particularidades que a gente tem dentro do uso da concordância. Ok? Então, galerinha, ainda falta, tá? Ainda falta. Só que para essa primeira aula a gente vai parar aqui, beleza? A gente vai finalizar aqui. E eu pergunto, alguma dúvida de vocês? Deu para entender? Tá tranquilo? A parte de concordância? Tranquilo. Tá tranquilo, né? Sim. Deu para entender. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Olha só, Ok. eu vou... Como esse conteúdo ainda, a gente vai precisar de mais, pelo menos, mais uma ou duas aulas para poder a gente concluir ele, eu não vou estar passando a atividade hoje, porque eu quero passar a atividade depois que eu passar todos os casos e as particularidades. Quando eu passar esses casos e particularidades, aí eu entro com a atividade de vocês. Porém, como está gravando, tá? Aí eu já consigo disponibilizar para vocês essa gravação com a explicação. Beleza? E aí eu preciso saber de uma galerinha que entrou depois, tá? Eu vi aqui uns nomes, mas eu não fiz as anotações. Quem foram esses que acabaram entrando depois aí? Eu quero os nomes. Bora, senão fica com Calma, falta. gente. Não é pra bronca, não, gente. Senão fica com falta. Bora lá? Sou eu. Eu quem? Diga aí. Ariane. Quem? Ariane. Ariane. Mariane. Eu entrei 8h30. Ai, Jesus. Alex. Quem mais? Eu quem? Professor, Não tô entendendo nada, cara. eu, Ah, o Herbert. Herbert, Mais alguém? Acho que a Ana Clara entrou Herbert. depois. Ana Clara, mas Ana Clara eu já tinha visto, coloquei aqui. Ok. Então, beleza, então. Acho essa galerinha mesmo. Ok. Certinho. Então é isso, pessoal. Acho que hoje a gente tem mais uma aula, né? Se eu não me engano, a última de hoje. E aí a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor esse conteúdo aí, tá bom? Então, até daqui a pouco, porque eu tenho que preparar agora para a aula do segundo ano. Beleza? Sem riscar, por favor. beleza. Alô, então. E... Cadê aqui? Interromper a gravação.